Spirit é uma história sobre um cavalo que luta por sua liberdade. A maioria já conhece essa história ou, no máximo hoje, torce para não conhecer. Mas se tudo que aconteceu foi um novo filme e uma série, por que há tantas imagens na internet de uma suposta continuação? Bem-vindo ao Swag Capricorn, eu sei que é um nome estranho, e hoje eu vou te contar sobre o que aconteceu com o filme Spirit 2. Antes de qualquer coisa, após o filme em 2002, a DreamWorks produziu alguns livros desse mesmo universo, mas nenhum que fosse diretamente uma sequência com filhos de Spirit. Nos sites de fãs e discussões de internet há muitas referências de fãs pedindo uma sequência real, mencionando Spirit 2 como ideia, e rumores de que existiria um trailer antigo que nunca foi lançado. Mas não há documentos ou confirmações oficiais de que a DreamWorks trabalhou em um projeto desse tipo que acabou cancelado. Ou seja, um filme de Spirit 2 não existe, e provavelmente nunca vai existir. E se alguém te disser que já viu, é mentira. Então, de onde vem essa ideia? Os fãs não aceitavam que a história tivesse terminado ali, a comunidade começou a criar artes de uma continuação imaginária. E um design começou a se destacar dos demais por algum motivo, como sendo o ideal para essa história. As imagens são fáceis de entender, e com a ordem correta, você pode saber o que acontece nessa sequência. Enquanto a DreamWorks não fez mais nada sobre nosso querido cavalo, quer dizer, tem aquele filme e a série em parceria com a Netflix, mas se você é fã da versão 2D provavelmente nem liga. Os fãs usaram bastante a imaginação, e criaram uma história com novas intrigas e personagens. Aqui vai um resumo da história contada por eles. Spirit e Chuva, após os eventos do primeiro filme, tem dois filhotes. O primeiro é Spirit Jr., o primogênito e futuro líder do rebanho, e depois, Geist, que é curiosa e aventureira. Os conflitos do filme seria dividido em dois. O núcleo sobre a filha do Spirit, que foi capturada, e o desenvolvimento do filho de Spirit, que na ausência do pai, tem que cuidar do rebanho. Uma curiosidade, o nome Geist é fantasma ou espírito na língua germânica. Depois que Geist é capturada, ela conhece dois cavalos, Northwind e Falling Snow. A pensar do Snow ser o mais impulsivo, e o North mais calmo, foi o North que demorou mais tempo para aceitar ser domado pelos indígenas. Os dois cresceram ali com os nativos, e apesar de serem amigos, competem pela atenção dela. North mostra a ela as vantagens de colaborar com os humanos. E Snow passa a conhecê-la melhor. Te dou 3 segundos para adivinhar quem fica com ela. Será que ela ficou com ele, porque é branco de olhos azuis? Os militares do primeiro filme ainda estão tentando dominar a região, e outro combate direto acontece. Enquanto North se fere por estar procurando Geist e ser cercado por lobos antes de Pequeno Rio fazê-lo entrar no combate. Snow é atingido por uma flecha. Ele sobrevive a isso, mas depois, ele é baleado. Se salvaram a Chuva, não sei por que não poderiam salvar ele também. Depois que ele morre, North aproveita a saída de seu amigo para consolar Geist. Consolar de maneira diferenciada, aliás. Mesmo que ela já tenha tido uma filha de Snow, que inclusive se chama Avalanche e não conheceu o pai a tempo. Com o apoio dele, aos poucos, ela decide dar uma nova chance a North. Afinal, o Snow já morreu mesmo, e ele tá cuidando muito bem de uma filha que nem era dele, e tem essa égua aqui chamada Shanti, ou Isma, que vira amiga da Geist. Depois que Geist é capturada, Spirit e Chuva decidem sair de sua casa por vontade própria para procurar sua filha. Não sei exatamente como eles fariam para soltar ela, mas tudo bem, são pais preocupados com um filho desaparecido, né? Então, Spirit Jr., que em algumas versões se chama Águia Dourada, ou Storm, em homenagem ao avô materno, fica no lugar do seu pai. Mas o inimigo de Spirit, que dependendo da versão de fã se chama Arud, ou Charu, que aliás foi acolhido pelo próprio Spirit quando filhote, e depois de Marmanjo tentou tomar o rebanho dele e foi banido, volta assim que Spirit e Chuva vão embora. Sobrando pro coitado do Spirit Jr. botar ele pra fora. Mas não sendo tão forte quanto seu pai, ele apanha muito pro tal do Arud. O grande plot twister tá aqui. Porque depois de dias de viagem, o Spirit e a Chuva se encontram com o North e a Avalanche, e descobre que se tratava de sua neta, e que estavam juntos de sua filha, que os guiava de volta para sua terra natal.
Eles seguem juntos para se encontrarem com Geist, que também apanhou por se meter na briga do irmão, e descobrir que o Arud era o namorado da amiga dela. No caso, ele era um cavalo selvagem e ia tomar o rebanho do Spirit e depois a Isma ia fugir com ele. A briga entre eles acabam, e aqui a história se ramifica. Porque tem versões em que o Snow estava vivo o tempo todo. Em que a Chuva encontra os pais dela no lugar onde procurava pela filha. Em que a Geist tem um filho com o Norte. Em que os gêmeos do primeiro filme reapareceram. Em que o Spirit e a Chuva se reencontram com o pequeno rio. Em que a Geist e o Snow já haviam se conhecido quando filhote e por isso ela preferia ele. E tem até a versão em que a Esperança, que é a mãe do Spirit, também saiu para caçar a neta. Final feliz? Eu não sei se os índios ganharam a guerra, se a Dona do Norte soltou ele igual o pequeno rio fez com a Chuva ou se ele fugiu com a Geist após os militares dizimar toda a aldeia. Porque tem essa imagem em que a lança do pequeno rio tá fincada sozinha e a Dona do Norte aparece com a barriga ferida, e depois tá o Norte ao redor do pequeno rio como se ele fosse um fantasma. A história era essa, mas ainda assim ficou com muitas perguntas. Porque depois que o Hyper de Spirit passou, poucas pessoas da comunidade atualizam com artes novas que poderiam dizer como o final aconteceria. E fazendo esse vídeo eu descobri que por algum motivo os fãs russos gostam bastante dessa versão descartada de Spirit 2. Só alguns dias depois que eu escrevi o roteiro desse vídeo foi que eu descobri que aquela mulher não é a Dona do Norte. Ele é o cavalo do pequeno rio. E essa mulher aí seria a companheira dele, e ela tem uma montaria própria também. E para os fãs de Spirit aqui está a surpresa não tão agradável assim. A DreamWorks fez sim um filhote que é oficialmente o de Spirit e Chuva. E é isso aí, nada com design tão grandioso quanto os fãs imaginaram, só feito pra vender brinquedo. E não tem nome nem gênero revelado, não tem história nem nada que se conecte com os fãs. Pra vocês terem uma ideia, o único lugar em que eu encontrei contando alguma história sobre Spirit 2, foi no Fando. E ainda assim, numa história escrita claramente por uma criança. Como por exemplo, com a parte em que o filho do Spirit que nessa versão se chama Storm. E pasme, a história dele é tão cópia da original que ele até pula um penhasco. E que temos pérolas como esse trecho aqui. Em que, Pequeno Rio suspeita de que Storm é filho de Spirit e Chuva, afinal, a aparência e a personalidade deles é igual. Ou nessa outra versão, também do Fando e aparentemente escrita pela mesma pessoa, em que Geist tem uma irmã e, Northwind, é o sobrinho dela. A história da Geist nessa versão de Fando é bem mais pesada que a que eu contei lá em cima. Porque aqui todo o rebanho é morto por uma enchente. Spirit é acertado por caçadores de cavalos com um tiro na cabeça. E nem é mencionado quem é o par romântico dela ou do irmão. A única coisa que diz é que os dois tiveram filhos. Se gostou desse vídeo já deixa o like porque demorei muito para encontrar tantas imagens desaparecidas na internet e organizar toda a história aqui de um jeito fácil de entender. Considere se inscrever também, até a próxima. E comenta aí se você gostaria de ver esse filme de Spirit 2.